paz seja convosco, meus amados irmãos. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Bom é estarmos aqui. Disse Pedro, Tiago e João: Senhor, é bom estarmos aqui, porque é tão bom que a gente faria até uma cabana para o Senhor, uma para Moisés e a outra para Elias. É bom estar na tua presença, sentir a presença do Senhor, fazer a obra do Senhor. A paz seja com você também que está nos acompanhando no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus continue te abençoando tremendamente. Bem, como todo bom pregador precisa estar preparado para pregar, porque do nada acontece alguma coisa com o pregador e a mensagem precisa ser pregada. Portanto, pregador precisa estar sempre pronto. E pronto estou eu com esta palavra aqui, ó. Abra a Bíblia de vocês em Daniel, por gentileza. Daniel capítulo 1 nos narra a história sensacional, maravilhosa, muito edificante da vida desses jovens e que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz deu a eles outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar. E vocês serão os culpados.
Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, nos dê somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam comida no rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só dava a eles legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no Palácio Real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Amém, meus irmãos? Amada igreja, você que está em casa, a história de Daniel, a história dos seus irmãos, Ananias, Misael e Azarias, são histórias inspiradoras, que nos fazem lembrar e nos enchem de esperança, irmão Zélio, de que de fato o Senhor é grande, é temível, é um Deus todo-poderoso em quem nós podemos confiar. A história desses homens nos motiva a permanecer fiel ao Senhor em qualquer circunstância. E eu queria observar algumas coisas com vocês. Quando a gente começa a ler esse texto de Daniel, a primeira coisa que causa, por exemplo, para mim, é um sentimento de tristeza. Cara, e quando eu começo a ler Daniel, e em Daniel aparece a informação que Jerusalém foi sitiada pela Babilônia, meu coração já se aperta. Porque esse fato não se dá só em Daniel, se dá em vários outros tempos de outros profetas. Jerusalém estava como o povo de Deus de hoje. Dá alegrias ao Senhor, daqui a pouco dá tristeza. Dá 10 passos para frente, 10 avanços, daqui a pouco retrocede e dá 10 para trás. Eu tenho a impressão que o povo de Deus sobe uma escada e desce em 2. E isso deve deixar o coração do nosso Deus tão triste. Jerusalém não era diferente. Na época de Daniel, Jerusalém entristeceu tanto o Senhor, que somente entristecendo o coração de Deus, para Deus permitir que o que acontecesse. Deus permitiu que um dos reis mais idólatras que existiu, Nabucodonosor, fosse um dos homens mais poderosos da terra. Quem é hoje o homem mais poderoso da terra? Nem sei. Há uma briga entre eles de quem tem mais poder, de quem manda mais, de quem tem mais dinheiro. Mas nesse contexto que nós estamos aqui, tinha-se um nome. O nome desse homem era Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ninguém queria se meter com esse homem.
Todo mundo queria ser aliado, ninguém queria ser inimigo. Nabucodonosor acabou ganhando de presente, porque só assim para conquistar Jerusalém, só Deus permitindo, porque nenhum Deus, nenhum rei é capaz de vencer o exército de Deus se Deus não permitir. E Deus permitiu. E o Nabucodonosor chegou lá em Jerusalém e levou o povo embora. Primeira tristeza. A segunda tristeza, e essa acho que é a maior, é que nós vemos aqui no relato que Daniel escreve, que o rei Nabucodonosor pegou utensílios do templo. Irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura, mas ele pegou utensílios do templo, irmão Zélio, e levou para templos pagãos. Era como se a gente pegasse isso tudo aqui que é consagrado aqui ao Senhor, para o serviço do reino, tudo aqui é consagrado ao Senhor. E a gente pegasse e levasse para um lugar em que a gente discorda totalmente de que aquele lugar tem a presença do Deus Todo-Poderoso. Uma coisa é a gente pegar isso aqui e doar para uma outra igreja irmã que professa Jesus como Senhor e Rei. É uma coisa. Agora, se qualquer instrumento desse aqui vai para um lugar em que nega o Senhor Jesus, em que ofende o Senhor Jesus, em que não reconhece o Senhor Jesus como o Filho do Deus Todo-Poderoso, é outra coisa. E foi exatamente o que aconteceu. E eu fico pensando que quando Deus vê essa cena, o coração dele se aperta, apesar de ele mesmo não ter permitido. E Nabucodonosor pega os utensílios do templo e leva. Mas, em meio aos cativos, tinha 4 jovens: Daniel, Azarias, Misael e o Ananias. Esses 4 meninos amavam o Senhor. E quando tem alguém na igreja que ama de todo o seu coração a Deus, qualquer coisa que acontece que Deus não se agrada, entristece o coração de quem ama a Deus de verdade. Existem pessoas sérias na igreja no tempo de hoje, também sim existe. E quando essas pessoas veem coisas que entristecem o coração de Deus, entristecem o coração delas também. E Daniel ficou muito abalado com tudo aquilo. Daniel ficou tão chateado que mesmo o rei querendo agradar até ele mesmo, ele se recusou. É como se Daniel estivesse dizendo: você zombou do meu Deus, roubou o povo dele, saqueou o templo do meu Senhor e agora quer que eu coma na sua mesa? É impossível para mim. Um homem é separado para cuidar desses jovens. Irmãos, aqui vai uma informação importante. Não pense você que para se apresentar, estar na presença de um rei, para servir a um rei, era algo comum. Até hoje, para você conseguir trabalhar para um presidente, é algo quase que impossível. Para você trabalhar para um vereador, que é algo mais acessível, é um pouco mais fácil. Mesmo assim, é uma concorrência terrível, né? Para você ser um assessor de um chefe, ser um chefe de gabinete de um vereador, é complicado, não é, Karine? Você que trabalha aí nesse meio. Aí, para você ser de um deputado, já se torna mais difícil. Imagina você ser um porta-voz do presidente da república inteira. Se é difícil hoje, imagine naquela época. E aí, tinha-se todo um contexto. Não podia ser qualquer pessoa. Primeiro, aquela ideia de perfeição era que a pessoa tinha que passar por todos os padrões de beleza estabelecidos pelos líderes do rei. E aí o texto diz: não podia ter nenhum tipo de deficiência física, não podia ter nenhum tipo de mancha na sua família, tinha que ter a escolaridade adequada, tinha que ter toda a etiqueta adequada, tinha que ter toda uma preparação para então chegar na presença do rei. E
E quando chegava na presença do rei, só podia olhar para o rei quando o rei dizia: olhe para mim. Aí eu paro e penso como assim. Por isso que eu tenho um sério problema com as pessoas que dizem, né, falar com Deus o tempo todo, ver Deus, ver anjo, e sentir isso, e sentir aquilo, e ver isso, e ver aquilo, como se Deus fosse um rei que tivesse sempre uma porta aberta ali para a gente ver e falar, e ele se revelar de qualquer jeito. Irmãos, se um rei humano é necessário passar por todo esse processo, o que é que nos faz acreditar que o nosso Deus, um rei tremendo, grande, poderoso, divino, imenso, infinito, a gente pode chegar de qualquer jeito, a qualquer hora, como se fosse um rei qualquer? Ah, eu tenho tanta intimidade que eu chamo Deus até de você. Eu não tenho coragem. Eu me lembro que teve uma vez que eu era do louvor, aqui, os mais antigos aí devem lembrar, né? Que eu era do louvor, e eu arrumei uma briga com o pessoal do louvor na época por causa da música Apaixonado. Lembra daquela música? Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou, né? Rapaz, eu arrumei uma briga com esse menino porque eu não queria chamar Deus de você. Arrumei uma briga aqui, amigão, com o menino, e achei que estava errado, que a gente podia mudar, que a gente podia falar apaixonado por Jesus, Senhor, estou. Aí ele não aceitava de jeito nenhum. Queria. Aí eu, beleza, vai cantar a música? Vai. Na hora eu não falo você. E não falei mesmo. Chegou na hora de cantar, apaixonado por Jesus, Senhor, estou. Depois quando eles excomungassem, o problema deles, né? Mas não aceito chamar Deus de você. Eu não me sinto nesse grau de intimidade. E aí eles quiseram me provar por A mais B, que um pronome, que não sei o quê, que não tem nada a ver, que pererê, que parará. Eu falei, gente, eu sei disso tudo. Mas eu, particularmente, não me sinto desse direito. Não me sinto. Porque quando eu olho para a Bíblia e tentei argumentar com eles, todos os homens de Deus, eles tinham duas grandes características. Primeiro, eles tinham um temor ao Senhor tremendo. Segunda coisa que eles tinham era um senso de pecaminosidade tremendo também. Todos os profetas, irmãos, a primeira coisa que eles se sentiam eram pecadores. Todos tinham temor de estar na presença do Senhor. De Moisés a João, lá no Apocalipse. Todos se sentiam profundos pecadores. Quando a gente vai estudar a história da igreja, todos os grandes pregadores que este mundo já viu, todos eles tinham um senso de pecado terrível. Os grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja, se você pega a história do avivamento e vai estudar, você vai ver que Deus operou quando o povo se ajoelhou, reconhecendo ser pecador, querendo deixar a condição de pecado. Aí o avivamento vem. Por que eu, que às vezes não tenho nem tempo de orar direito, não tenho nem tempo de ler a Bíblia direito, tenho uma autoridade de chamar Deus de você e dizer, Senhor, você está aí, Pai, não sei o quê, ou como alguns lugares que chega até a ser mais radical, né? Chama Deus de cara, e aí Deus, não sei o quê. Enfim, gente, eu não consigo. E aí, lá na Babilônia, esses 4 moços eram assim. Eram 4 homens que temiam ao Senhor. Eles entendiam quem era Deus, eles conheciam a Deus. E eles sabiam que em um momento ou outro o Senhor ia se levantar do trono. E quando Deus desse um basta, não havia Nabucodonosor que pudesse impedir. E o trato é o seguinte: eu vou preparar vocês para daqui a um tempo vocês se apresentarem no rei, e vocês agora vão servir o rei. Vocês foram selecionados. Muito bem. Daniel, homem de Deus, menino na presença, chama o menino e o moço diz assim: olha, eu queria fazer um trato com você. Durante 10 dias, eu gostaria que você só desse para mim e meus 3 companheiros vegetal, e no lugar do vinho, água. O moço deu um pulo.
Irmãos, onde que você vai comer 10 dias vegetal e água e vai estar aparentemente preparado para se apresentar na presença do rei, tão bonito quanto ou semelhante a quem está comendo de tudo? Você disse: não, se eu fizer isso e no dia da apresentação ao rei vocês estiverem lá magros, estranhos, o rei vai mandar me matar. Ele disse: não, faça esse experimento com a gente 10 dias. Depois de 10 dias você vem, olha para a gente, faz um comparativo e faz seu julgamento. E o que você disser está dito. Irmãos, isso é confiar no Senhor. Daniel e os seus companheiros confiaram tremendamente que depois de 10 dias comendo vegetal e bebendo água, eles estariam tão bonitos quanto aqueles que estavam comendo do manjar do rei. Só, irmãos, que quando a gente olha para essa história, a gente fala assim: ah, mas eles negaram comer, os caras bênção, né? Podia comer lá, aproveitar que tá... Não, irmãos, vocês não entenderam. Daniel estava chateado com o que Nabucodonosor fez com as coisas do Senhor. Daniel estava triste com o que Nabucodonosor, quem ele era e o que ele estava fazendo com o povo de Deus. Por isso que ele rejeitou. A mesa de Nabucodonosor é uma mesa oferecida a outros deuses. Se eu comer, eu me sentirei pecando contra o meu Senhor. Eu não vou comer, eu não posso comer. E ele fez isso correndo risco de vida. Essa é a terceira coisa que vocês devemos aprender, queridos. Você que está em casa. Todo homem de Deus que confia no Senhor perde o medo da morte. Vocês observam o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Tudo com medo. Quando Jesus foi preso, o que é que eles fizeram? Deram linha. Todo mundo correu, ficou seguindo Jesus como? A Bíblia diz? De longe. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que é que aconteceu com eles? Quando aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, eles perderam o medo de morrer. Está preso, está solto, está vivo, está morto, para eles era a mesma coisa. Eles tinham uma coragem, uma ousadia inexplicável, porque a presença do Espírito Santo dava a eles essa coragem, essa ousadia. A mesma presença que inundou o coração de Daniel e seus amigos. Daniel não estava nem aí para a morte, ele queria agradar ao Senhor. E é isso que eu e vocês no nosso tempo precisamos fazer, irmãos. Em qualquer circunstância, eu, vocês e você que nos assiste, sempre queira agradar ao Senhor, independente das consequências. Porque o Senhor, Deus, é justo, é poderoso, é eficaz. Ele se levanta e dá a vitória no tempo certo para o seu povo. Passados 10 dias, o moço veio e ficou impressionado, porque a Bíblia diz que esses irmãos estavam muito mais bonitos, a aparência deles era muito mais bela do que todos os outros que comiam do manjar do rei. Como que a gente vai explicar isso? É o Senhor, é o nosso Senhor. Muito bem, pense que acabou? Não. Confiar no Senhor também tem outras consequências. Deus dá aquilo que a gente pede. A palavra de Deus diz: se você sente que tem falta de entendimento, peça a Deus que dá sabedoria a todos aqueles que pedem. Ele se apresenta na presença do rei. Quando chega lá na presença do rei, o rei faz experimentos e começa a perguntar diversas coisas para eles e para todos que estavam ali. E o rei teve a impressão que eles eram 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros jovens que se apresentaram a ele. E mais, Deus deu a Daniel, aleluia, o poder, a sabedoria, a habilidade de interpretar todo tipo de visão e de sonhos. Irmãos, existem 2 tipos de pessoas que interpretam sonhos. Existe o tipo da pessoa que você conta o sonho para a pessoa e a pessoa fica tentando imaginar o que esse sonho significa. E aí vai dando ali, vai fantasiando o resultado do sonho. Com Daniel não era assim. Com Daniel, em primeiro lugar, Deus revelava até o sonho para Daniel.
Porque se vocês forem ler a história, quem está lendo a Bíblia comigo aí sabe, no capítulo seguinte, o Nabucodonosor tem um sonho. E quando o Nabucodonosor tem um sonho, ele tenta fazer algo impossível, cara. Ele tenta fazer algo impossível. O quê? Ele queria que os sábios dessem o significado de um sonho em que nem ele contou que sonhou. Como é que eu vou? Imagine você aí agora sendo um sábio, um encantador lá da Babilônia, vai ouvir um sonho de um rei, um sonho de alguém, vai interpretar, mas se a pessoa não conta o sonho. E para completar a situação, quando o pessoal chegava, ele já ameaçou dizendo: olha, se ninguém decifrar o sonho que eu tive, vou mandar matar todos vocês. O rei, é só o senhor contar. Não, eu quero que vocês interpretem o que eu sonhei. Rei, só há uma pessoa em toda a Babilônia que pode fazer isso. É Daniel, um dos jovens que está servindo ao rei. Que chamem esse Daniel aqui. E quando Daniel vai lá, Deus, o Senhor, revelou o sonho para Daniel, e Daniel revelou o sonho para o rei. Meus amados irmãos, o segundo modelo de pessoas, segunda característica de quem tem este dom, é que ao ouvir o sonho, automaticamente ele já sabe a interpretação. Ele não fica procurando elementos para dizer: olha, isso significa isso, eu acho que isso significa aquilo, isso significa tal coisa, então o seu sonho é esse. Não. Ele já sabe o que o sonho significa. Por quê? Porque aquele é o seu dom. Igreja do Senhor, nós aprendemos várias coisas nesta mensagem. Primeira coisa que nós aprendemos é que nós temos que nos entristecer quando alguém mexe naquilo que é do Senhor. Irmãos, quando alguém fizer uma piada que tiver o nome do Senhor, que tiver o nome do Espírito Santo, que tiver envolvido Jesus, céu, qualquer coisa, por mais boba que a piada seja, não ria, não participe disso. É uma zombaria com o seu Deus. Existem alguns artistas que amam fazer isso. E quando eu vejo fazer uma vez, sabe o que é tirar a pessoa do meu catálogo? Eu tiro na hora. Eu queria ter a oportunidade de um dia encontrar o Fábio Porchat, por exemplo. Ele é fera de fazer isso. E eu diria para ele: olha, Porchat, eu sempre gostei do seu trabalho, porque eu também gosto de teatro, já vi teatro minha adolescência toda, mas toda vez que eu vi você começar a fazer piada com o meu Senhor, você perdeu a graça dele. Não só ele, mas tem um outro grupo chamado Portas dos Fundos, que amam fazer isso, né? E se vestem de profeta, de Jesus, de Deus, e ficam fazendo piadas. Primeira coisa, se entristeça quando alguém fizer piada, zombar do seu Deus. A segunda coisa que aconteceu aqui foi que eles pegaram os utensílios da casa do Senhor e levaram para usar a serviço do Deus deles. Irmãos, imagine aí como é que Deus ficou. Mesmo ele permitindo. Vocês acham que Deus gostou de ter permitido isso acontecer? Certamente que não. Eu imagino, e quando leio esse texto aqui, me vem lágrimas nos olhos, porque eu me coloco no lugar de Daniel, no lugar do homem de Deus, do homem ungido do Senhor. Daniel ficou profundamente triste quando ele viu o que fizeram com a casa do Senhor. Que eu e você façamos a mesma coisa. Quando alguém fizer alguma coisa com a casa de Deus, fique triste. A semana passada eu vi no grupo de pastores aqui de Vila Velha um pastor amigo colocando lá que a igreja foi invadida e furtaram alguns instrumentos. Ah, como eu fiquei triste. Como eu queria poder chegar aqui e dizer assim: olha, pastor, leva aí esse violão, leva aí essa bateria, leva esse teclado aqui, porque nós aqui já passamos por isso também. Isso é de dar tristeza no coração de quem zela da casa do Senhor, não é? E aí, eu até brinquei uma vez, quando isso aconteceu, eu falei: olha, vamos orar por quem fez isso. Porque quem fez isso pode estar vendendo esse instrumento do Senhor, e isso pode parar na mão de alguém que vai fazer barzinho, que vai fazer não sei o que, com um instrumento ungido, separado, consagrado para o reino de Deus. E isso é algo sério.
Quando a gente pegou Noa aqui e orou consagrando a vida de Noa ao Senhor, isso é algo muito sério. Quando a gente consagra qualquer coisa ao Senhor, a gente só pode servir com aquilo ao reino. Eu contei para vocês uma vez que um moço lá em Nazaré, muito meu amigo, eu levei ele para... Ele estava passando por um momento difícil, né? Na cidade lá, e estava passando por um momento bem complicado. E eu sempre fui um jovem muito conselheiro, né? Os meus amigos amavam conversar comigo. E esse amigo especial me procurou e desabafou e começou a conversar sobre aquele assunto triste. E minha avó tinha viajado. E aí eu levei ele lá para casa. Falei, vamos lá para casa, minha avó viajou, dá para a gente conversar lá tranquilo. Mais tarde você vem embora. Ele foi lá para casa. Quando chegou lá em casa, a gente conversando, e a conversa foi madrugada dentro. Eu falei, dorme logo aí, amanhã de manhã você vai para casa. E aí, beleza. Ele dormiu. Lá de madrugada, às 3, 4 horas da manhã, a gente foi deitar. Aí eu deixei ele no meu quarto e eu fui dormir no quarto de minha avó. Quando foi de manhã, a gente levantou, ele levantou lá, aí ele foi tomar banho. Sabe o que é? Acho que foi uma das experiências assim, tremendas que eu tive com o Senhor ainda. Eu ainda não entendia muito isso, né? Estava recém-chegado na igreja. Me veio assim na cabeça, ó, vai na sua bolsa e olha a sua carteira. Foi impressionante aquilo. Aí ele estava lá tomando banho e aquilo, vai na sua bolsa e olha a sua carteira. Aí eu fui lá, na minha mochila lá, enquanto ele estava tomando banho, abri. Na minha carteira era aquelas vacas magras na época, viu, Jonas? Só tinha R$50, que para mim era como se fosse 500. Quando eu abri, cadê o meu dinheiro? Só que aquele R$50 não era meu, era um dízimo. E eu tinha dobrado ele e botado no lugar que eu colocava dízimo e oferta. Eu dobrasse o dinheiro e botasse ali, e eu esquecesse, em algum mês, algum ano, eu abrisse minha carteira e visse aquele dinheiro ali, eu sabia que não era meu, eu sabia que era com aquela finalidade. Minha irmã Tereza, sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o dinheiro não estava. Aí eu fiquei com o coração na boca, fiquei nervoso, não sabia o que fazer, comecei a suar, e comecei assim, fiquei pensando como que eu ia falar, como que eu ia abordar a situação com ele, porque eu tinha certeza que ele que tinha pegado. Ninguém tinha chegado lá em casa, foi de noite para de manhã, e eu nervoso, aí ele foi, não tomou banho, veio na maior cara de pau, entrou, se arrumou, e aí veio pensando de ir embora. Aí eu peguei, chamei ele, aí senta aqui, quero falar um pouquinho mais com você, e fui arrudeando, aí eu peguei, tive uma sabedoria, rapaz, na hora, falei assim, amigão, chamei ele pelo nome, falei, amigão, olha só, esse dinheiro, ele não é meu não, ele é um dízimo do Senhor, eu não posso deixar você sair daqui com ele, eu preciso que você me devolva, mas olha, para você não ficar mais constrangido que eu estou, eu vou lá para dentro e você coloca ele aí na mesa para mim. Aí ele ficou paralisado, né? Aí ele botou na mesa e saiu. Foi embora. Aí quando eu cheguei lá, estava lá o dinheiro em cima da mesa. E agora? Fiquei pensando, né? Como é que vai ser quando a gente se encontrar? Ah, que situação foi aquele dia, meu avô? Que situação delicada. Aí, quando ele me encontrou, ele me pediu perdão, chorou tanto, que chorou, falei, olha, e eu liberei o perdão para ele, liberei. Só que antes disso, eu conversei com o pastor, conversei com o pastor, o que tinha acontecido e como que eu deveria agir. Aí o pastor falou, não, ele devolveu, falou, haja como se nada tivesse acontecido, perdoe ele. Mas que bom que você teve essa atitude, porque se ele gastasse esse dinheiro, que não era seu, né? Ia ser pior. Aí eu, beleza. Aí quando eu encontrei ele me pediu perdão, chorou bastante. Eu liberei mesmo, não dei nada com ele. E aí pouco tempo depois ele, né, acabou indo embora e sumiu. Depois que eu já estava aqui, que eu tive contato com ele. Depois que eu já estava aqui.
Mas estou dizendo tudo isso para vocês para dizer o seguinte: nós precisamos nos entristecer quando alguém mexe naquilo que é do Senhor. Se entristeça, como se fosse seu, porque é do seu Senhor, é do seu Deus. Assim como Karen se entristece quando alguém não valoriza o trabalho da mãe, assim como a mãe se entristece quando alguém não valoriza o trabalho da filha, a mesma coisa nós devemos fazer. E por fim, meus irmãos, independente de qualquer coisa, fique firme e fiel a Deus. Daniel e seus amigos não tinham noção do que Deus ia fazer. Irmãos, interessante, eles não tinham noção de como que essa história ia acabar. Daniel não sabia que o rei ia ter um sonho, que ele ia interpretar, que ele viraria lá uma espécie de governador, que ganharia moral, depois que ele quase morreria, indo para a cova dos leões, depois que os amigos quase seriam sentenciados à morte também, quase morreria, e ia ser livre de uma fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. Eles não sabiam que nada disso ia acontecer, e mesmo assim, eles permaneceram fiel a Deus. Independente do que aconteça na sua vida, você que me assiste aí, permaneça fiel a Deus, mesmo que você corra risco até de morte. Confie no Senhor, que Ele vai te livrar. Ele há de se levantar e te dará a vitória. Bem, aqui tem mais alguns capítulos. Daniel vai até o capítulo 12. Vale a pena você ler toda essa história. Você que não está lendo a Bíblia comigo, nós acabamos de ler esse livro. Vale a pena você ler. Leia até o final da história e você vai ver o que é que acontece nos capítulos seguintes com Daniel e com seus amigos. Que o nosso Deus, também nos próximos capítulos das nossas vidas, continue nos abençoando como Ele abençoou estes anos. Em nome de Jesus. Vamos orar para que esses irmãos que estão exaustos de tanto trabalhar hoje possam descansar. Senhor nosso Deus, graças nós te damos por tua bondade, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque assim como tu fizestes com Daniel e todos os seus amigos, o Senhor faz com todo aquele que permanece firme na tua presença. O Senhor ama, Senhor, honrar aquele que se preocupa em honrar o Senhor. O Senhor, ó Deus, opera tuas maravilhas na vida daquele que se coloca à tua disposição. E o Senhor, ó Pai, dá livramento àquele que corre o risco de vida para se manter fiel ao Senhor. Deus, nós estamos vivendo dias parecidos com os dias de Daniel. Mas assim como Daniel, Pai, nós queremos nos manter firmes na tua presença. Porque o Senhor continua o mesmo Deus. E o Senhor há de nos abençoar. O Senhor há de nos livrar, Pai. E se o Senhor não nos livrar aqui, nós nos encontraremos com o Senhor lá na eternidade. Ó Pai, muito obrigado. Porque a tua igreja se manteve fiel até os nossos dias. E todos os apóstolos do Senhor morreram de formas trágicas, cruéis, mas não negaram o teu nome. E por causa do sangue, do sacrifício desses irmãos, ó Pai, a tua igreja continua desafiando o inferno, baseado na tua palavra que diz: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor. É crendo nesta palavra que nós nos colocamos de joelhos na tua presença, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, dá-nos uma semana na tua paz. Nos prepara, Senhor, para essa programação de domingo que vamos ter, onde celebraremos o Natal, contaremos a história do teu nascimento, e que todas as pessoas que estiverem aqui possam ser tremendamente impactadas pela tua palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Fique na paz do Mestre. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Tchau.